E temos connosco na Costela de Adão Cláudia Moraes, a psicóloga, autora deste livro O Amor e o Facebook. Cláudia, bem-vinda. Obrigada. Falávamos agora fora do ar de como o Facebook tornou-se uma espécie de nova doença do amor, não é? Ai, não vou chamar doença, até porque o Facebook tem muito positivo, mesmo para as relações. Mas é uma nova variável que entra ali e que contamina a vida do casal, tal como a gente conhecia os casais até Vamos dizer que influencia. Contamina já tem uma carga muito negativa. Mas vá lá, dá-nos mais razões, dá-nos mais lenha para nos queimarmos, por assim dizer. É verdade. Pelo menos se não tivermos os cuidados necessários. O que é assim mesmo determinante como efeito do Facebook numa relação? Como efeito negativo, primeiro. Porque também tem efeitos positivos, mas como efeito negativo maior, o que é mais recorrente? O Facebook só tem efeitos perversos na medida em que houver dificuldades na relação conjugal. Ou seja, claro, quanto mais pobre for a comunicação entre os membros do casal, maior a probabilidade de esta variável vir a acrescentar então muitos problemas. Eu diria que a chave do sucesso, entre aspas, é mesmo a transparência, a comunicação clara e honesta, como é noutras áreas da vida conjugal. Aqui, casais que tenham problemas de comunicação, por outro lado, encontram no Facebook, vamos lá ver, no Facebook há um excesso de transparência, ou seja, um casal que não comunique, pode haver, não é? Um casal que não comunica em casa, mas que depois anda a ver os status um do outro, fica com a pulga atrás da orelha, porque parece que o Facebook é melhor amante, por assim dizer, ou é melhor receptáculo da nossa informação, dos nossos problemas, do que o outro. É verdade que há essa excessiva transparência, se calhar, só existe também na medida em que quisermos, ou seja, nós divulgamos aquilo que queremos e com quem queremos. Eu diria que uma das dificuldades, se calhar para a maior parte dos utilizadores, está precisamente no desconhecimento das regras. Ou seja, a maior parte dos utilizadores do Facebook em Portugal desconhece que é possível filtrar uma série de coisas, alterar as definições de privacidade e assim também proteger-se e proteger a sua relação. Depois há aqueles que até têm algum gosto em escancarar a sua intimidade e em, enfim, lançar algumas indiretas ao cônjuge, por exemplo. É verdade, não é? Há uma certa passivo-agressividade nos É verdade. Ou seja, as pessoas menos assertivas em casa acabam por ser, pelo menos às vezes, agressivas ou até manipuladoras no Facebook. Isso tem, obviamente, um efeito muito danoso nas relações amorosas. Claro que sim. Nós no Facebook, agora pensando num casal de namorados, partilham fotografias, falam no chat do Facebook todos os dias, deixam mensagens um ao outro. Portanto, o Facebook junta-os também durante o dia, não chega a haver um período de afastamento. Depois vão para casa um com o outro. O Facebook não nos deixa depois sem assunto. Pode deixar, mas eu diria que quando os membros do casal estão tão empenhados em comunicar através do Facebook ao longo de todo o dia, isso pode ser uma questão de marcar ali algum território. Pode traduzir, sobretudo, algumas inseguranças, alguns ciúmes. Portanto, podemos estar a falar, nem sempre, é verdade, mas podemos estar a falar de relações com outro tipo de dificuldades. Portanto, que vai muito além do chegar a casa e não ter assunto. É porque era outra pergunta que eu tinha, se o Facebook nos torna mais amorosos ou se torna mais ciumentos. Não é uma coisa nem outra. O Facebook é apenas a tradução daquilo que nós somos, a tradução daquilo que a nossa relação for. Por isso é que eu dizia que as relações com problemas acabam por levá-los provavelmente para o Facebook. É verdade que há relações minimamente estáveis que depois acabam por, enfim, viver algumas dificuldades a partir do Facebook. Mas o Facebook nunca é o problema. O Facebook pode ser a face visível. Eu gosto é que o Facebook também depois ajuda a revelar quem é que são os amigos e os inimigos de certos casais. Quando passa a haver uma relação que não sei quem agora está solteira e vê-se uma pessoa que faz like. Is now single, like. Nunca gostei do outro. Mas há alguns fantasmas típicos das relações que me parece que ficam mais materializados no Facebook. Ou seja, nós sabemos que a pessoa com quem estamos, em quem confiamos e com quem nos corre bem a vida, teve ex-namoradas, não é? Mas são tudo ideias muito abstratas na nossa cabeça. A partir do momento em que o Facebook aparece, as namoradas aparecem em biquíni, não é? Pronto, e podemos ver como elas são
mais giras que nós, ou têm mais amigos que nós, sei lá. Em primeiro lugar, importa dizer que no Facebook toda a gente é muito mais gira. Portanto, Isso é verdade. incluindo as ex-namoradas e Uma os pessoa ex-namorados. vende-se também Sim. da maneira como se quer vender. Não é? E o Photoshop é uma ferramenta riquíssima. claro. Mas eu gostava de salientar que aqui, mais uma vez, o importante é conversar. Conversar sobre as regras. Claro. E as regras que vigoram, por exemplo, na minha relação conjugal, não têm de vigorar na da Ana, na do Claro. Vasco, por aí fora. Ou seja, é fundamental que as pessoas possam conversar sobre aquilo que funciona para elas, para a sua relação. E se de facto, por exemplo, fazer um like nas fotografias em biquíni da ex-namorada deixa a namorada efetiva insegura, se calhar o melhor É é chegar a acordar casa e não o fazer. Claro. E muito menos fazê-lo às escondidas, porque aí sim estariam reunidas as condições para uma carga de trabalhos e para um pedido de ajuda a uma terapeuta conjugal, Aí por está. exemplo. Houve muitas queixas, sem obviamente entrar em demasiados pormenores, de gente que se sente sozinha em casa porque o respectivo está muito tempo ligado no Facebook. Sim, muitas queixas. Essa é talvez a queixa número 1. Precisamente. O facto, sempre, quando eu comecei a trabalhar há 10 anos, já havia queixas relacionadas com o tempo que cada um passava em frente ao computador e até nas salas de chat. Ainda sem ver Facebook. Sim, Ainda sem Facebook. Nos últimos tempos, é curioso, porque há quase um paradoxo. Por um lado, há a queixa associada ao tempo que o outro passa em frente ao Facebook, seja lá a fazer o quê. E por outro lado, quando, por exemplo, o computador avaria, vão os dois a correr. Isto tem de ser arranjado, ou até, eu tenho casais, por exemplo, com dificuldades financeiras que vão comprar um computador novo Meu porque estão literalmente dependentes do Facebook. Completamente dependentes. Isso é assustador. Há um lado bom, que nós estamos a falar do Facebook, é como influenciar a vida de um casal, mas para pessoas solteiras é obviamente uma ótima ferramenta de recuperar e cultivar contactos. Sim, para as pessoas solteiras, para os séniores, há muitos séniores Exato, em Portugal que descobriram no fundo no Facebook uma ferramenta para reatar laços. O Facebook pode ser uma ferramenta inclusive para combater a solidão e, portanto, vai muito além da influência que tem, por exemplo, nas relações amorosas. Claro. Isto eu só queria frisar porque as pessoas têm mania de dizer, sobretudo as pessoas mais velhas, que a internet não aproxima ninguém, só afasta as pessoas e que isto é tudo muito doentio. Mas eu acho que tem mesmo a ver com a inteligência emocional que antecede o uso da internet. Exatamente. Não é? Por aí. E há uma coisa curiosa, Ana, é que, e eu já tenho dito isto algumas vezes, as relações que, por exemplo, têm início através da internet, através do Facebook, têm uma probabilidade mais elevada de dar certo. Isso tem a ver com o facto de, através da internet, através do Facebook, nós nos despirmos um pouco mais, não haver tantos filtros, não haver tantas máscaras. É óbvio que, através da internet, também há um manancial de perigos, Claro que sim. enfim, mas as relações que têm início por aí vão, enfim, quando a pessoa parte, por exemplo, para o primeiro encontro, parte muito mais segura Claro. daquilo que o outro é. Depois também há imensas desilusões, desde a parte física, porque somos todos mais interessantes, de facto, através das fotografias do Facebook, até à componente emocional, porque eu posso soltar-me de uma maneira através da internet e depois fisicamente, presencialmente, Sim, retrair-me e não ser aquela figura glamourosa que tentei passar ao Claro. outro, não é? Mas é interessante, isso é verdade, e apesar de haver muitos preconceitos em relação a relações que começam na internet, ainda Sim. há. E os Cláudia, preconceitos, peço desculpa, os sim, preconceitos muitas vezes começam dentro da própria relação. Eu tenho Claro. muitos casais com quem trabalho, cuja relação teve início através da internet e que partilham comigo um bocadinho a medo essa questão. Não faz sentido. É como se fosse sinónimo de pessoas sozinhas e desesperadas que precisaram da internet Exatamente. para conhecer outras. Exatamente. Não há muita vergonha de assumir isso, ou não? Há muita vergonha, continua a existir muita vergonha. E a prova é que, a propósito Mas é cada do vez mais livro, normal, digamos assim, que isso aconteça, não é? é cada vez mais normal no sentido de ser frequente. Sim. Não é normal no sentido da aceitação. E por isso é que eu referi, são os próprios casais que têm dificuldade em assumir. Há muito preconceito, há aquela ideia do se eu assumir, vou passar a ideia de que sou um antissocial ou uma antissocial. Exatamente. Isso não corresponde de todo à verdade, porque são muitas as relações que têm início através desta via. E relações duradouras. Claro. Cláudia, muito obrigada. Boa Obrigada sorte eu. para este livro, que é de grande utilidade. Porque Obrigada. é preciso uma orientação às vezes, é verdade. Nem todos temos as ferramentas necessárias para sobreviver a estas selvas tecnológicas que são novas ainda na nossa vida. Vamos agora ter ali com a